seres vivos produtores e seres vivos consumidores. Qual a diferença entre eles? A diferença está escrita aqui, ó. Seres vivos produtores produzem seu próprio alimento. Exemplo, plantas e algas e algumas bactérias que não aparecem aqui, tá certo? Então são seres vivos que produzem seu próprio alimento. Os consumidores são seres vivos que consomem outros seres vivos ou partes deles. Como é o caso aqui, ó. O coala, o coelho, a girafa, cavalo, elefante, vaca. Esses seres vivos aqui, ó, são consumidores. Por quê? Porque eles não produzem seu próprio alimento. Então, na natureza temos os produtores, que produzem seu próprio alimento, quem são? Plantas e algas, e os consumidores, que são só alguns exemplos aqui, ó, mas são muitos outros exemplos que existem. Inclusive nós somos seres consumidores. Posição dos produtores e consumidores nas cadeias alimentares. Olha só essa cadeia alimentar aqui, ó. Primeiro deve vir um ser vivo produtor, ou seja, um ser vivo que produz o próprio alimento. Pode ser uma alga e pode ser uma planta, ou qualquer parte de uma planta, seja uma semente, uma folha, uma raiz, representando ali o produtor, tá certo? Em seguida, ó, vem os consumidores. Aí vem o consumidor primário, é o primeiro a se alimentar do produtor. Então, ó, vem o consumidor secundário, o consumidor terciário, o quaternário e assim por diante. Tá certo? Então, o que produz primeiro e depois os consumidores. Tá certo? Lembrando que a setinha significa, né, que a planta serve de alimento para o gafanhoto e assim por diante. Ó. Gafanhoto para o sapo para a serpente para a águia. Tá certo? E assim por diante. Olha só, o que se alimenta apenas de vegetais é um herbívoro. O que se alimenta de carne, ou seja, de outro animal aqui, ó, de outro consumidor, ele é carnívoro. Então, esses aqui, ó, são carnívoros, porque se alimentam de outros seres vivos consumidores, tá certo? O que se alimenta do produtor vai ser o herbívoro. O herbívoro se alimenta de vegetais. Os carnívoros se alimentam de outros consumidores. Aqui, ó, ou consumidor primário ou consumidor secundário, ele pode ser também onívoro, ou seja, ele pode ser um ser vivo que se alimente de plantas e também se alimente de outros consumidores. Então, quando o animal se alimenta de planta e de carne, ele vai ser onívoro. Quando se alimentar apenas de vegetais, herbívoro. E quando se alimentar de carne, apenas de carne, carnívoro. E assim por diante. Os seres vivos dependem um dos outros e também do ambiente. Como a gente pode aqui, ó, observar nessa imagem. Por exemplo, essa onça, ela depende de outro ser vivo, ou seja, da árvore, por exemplo, para se abrigar. A serpente também, ó, os macacos também, as aves, dependem de outros seres vivos, como exemplo aqui, ó, das árvores, para se proteger, para se abrigar, construir suas moradas, tá certo? Também a onça se alimenta de outros animais, então ela depende da existência de outros animais, além de plantas, ela também depende da existência de outros animais. O elefante depende dos outros animais, dos outros seres vivos. Por exemplo, ele depende das plantas para se alimentar. As aves dependem dos peixes. Os leões dependem também de outros animais. E assim por diante. Todos os seres vivos que aparecem aqui nessa imagem, e até aqueles que não aparecem, dependem uns dos outros. Tá certo? Se relacionam uns com os outros. E também do ambiente. Por exemplo, nesse ambiente aqui, ó, tem a luz, água, solo e temperatura, além do ar. Então, todos esses seres vivos aqui, ó, dependem do ambiente. Dependem dos fatores do ambiente, que são água, ar, luz, temperatura e solo. Ok?
Então, todos os seres vivos dependem uns dos outros e também dependem do ambiente, ok? Há equilíbrio nas cadeias alimentares, como por exemplo nessa cadeia alimentar aqui, formada pelo capim, que são seres vivos produtores, pela capivara, que é um animal herbívoro, e pela onça, que é um animal carnívoro. Então, o produtor, o consumidor sendo consumidor primário e aqui ó, o consumidor secundário, formando essa cadeia alimentar aqui em determinado ecossistema. Então, o que é que acontece? Digamos que os caçadores exterminem todas as capivaras desse ecossistema. Com a morte das capivaras, as onças serão prejudicadas. Por quê? Porque as capivaras servem de alimento para onça. Com a morte das capivaras, o capim também vai ser prejudicado. Por quê? Porque ele vai crescer exageradamente e o solo não vai poder mantê-los todos. Então, eles também serão prejudicados. Tá certo? Se desaparecerem apenas as onças daquela região, se elas forem exterminadas, as capivaras serão beneficiadas ou prejudicadas? Elas serão prejudicadas. Por quê? Porque elas terão muitos filhotes, haverá um crescimento muito grande da população de capivaras na região e elas vão comer, consumir todo o capim. Então, no final de tudo, todo mundo vai ser prejudicado, tá certo? Vai passar fome ou morrer de fome. Então, observe que em uma cadeia alimentar há equilíbrio. Quando se extermina um ser vivo de uma cadeia alimentar, tá certo? Então, infelizmente, vai causar ali um prejuízo para a cadeia alimentar ali daquele ecossistema. Gente, lembrando, tá certo que aqui é apenas uma capivara, uma onça e alguns pezinhos de capim, mas no ambiente existem muitas onças, muitas capivaras e muito capim, tá certo? Aqui é só um indivíduo de cada espécie, mas nos ecossistemas tem muito, tá certo? Então, olha aqui, ó, um exemplo de uma cadeia alimentar em equilíbrio e mexendo com um prejudica os demais, tá certo? Então, por isso que nós precisamos preservar o ambiente, preservar os animais, para que haja equilíbrio, tá certo? Das cadeias alimentares, ok?